E eu que tenho 25 anos e uma filha de 15 anos. Mas vamos lá, que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tenho 25 e uma filha de 15. Eu venho de uma família bem pobre. Os meus pais sempre tiveram que batalhar muito pra nos proporcionar o básico, sabe? E assim, desde os meus 12 anos de idade, eu acompanhava minha mãe na casa da família que ela trabalhava. E nessa idade, eu já era responsável por cuidar da filha do casal, né? Os donos da casa. E a minha mãe fazia toda a parte de limpeza. Eu, com 12 anos, era responsável por uma neném de 2 aninhos de idade. E eu ficava mais com ela do que a própria mãe, porque os donos da casa mesmo ali ficavam o dia inteiro fora, né? Eles tinham uma empresa grande e tal, os dois cuidavam da empresa. Então ela tirava leite, deixava lá na geladeira e eu ficava com a neném o dia inteiro. E assim foi indo. Tinha dia que a minha mãe ia embora, né? Terminava o serviço e eu ainda ficava lá porque eles não tinham chego. E foi dessa forma por muito tempo. Até que quando eu estava com 17 anos, a minha mãe faleceu. A minha mãe ficou muito doente e veio a falecer. E ficou eu e o meu pai. E assim, o meu pai, ele entrou num estado de cachaça, sabe? Ele começou a beber muito, eu tinha que buscar ele nas portas do bar. Então a única que passou a ter uma renda ali dentro de casa era basicamente eu. Porque o meu pai ia trabalhar de vez em quando, sabe? Ele ia fazer um serviço de servente ali, mas no outro dia ele já tava podre de bêbado, então ele não ia trabalhar. E eu ali com aquela família, com horário de chegar, mas sem horário pra sair. Com isso eu não concluí os meus estudos, né? Só que eles me ajudavam muito, né? O que eu ganhava ali era pra pagar energia, essas coisas, porque eles davam cesta básica. A minha patroa, ela vivia me dando as roupas que ela enjoava de usar, sabe? E ele dava as roupas dele que ele já tinha enjoado, ou que pra ele não servia mais, e eu dava pro meu pai. E eu ali cuidando da bebê da família e cuidando do meu pai, né? Toda vez que eu saía do serviço, eu tinha que passar em casa, ver se ele tava lá. Se ele não tivesse sair andando, que nem uma doida, de bicicletinha pela cidade pra caçar o meu pai. E muitas das vezes eu achava ele numa sarjeta jogado. Com essa bebedeira do meu pai, com ele ter se entregado tanto à cachaça, né? Depois que minha mãe faleceu, não durou muito. 1 ano e meio depois que minha mãe faleceu, meu pai veio a falecer também. Começou a ter vários problemas de saúde e tal, e ele teve um infarto. Não deu tempo de socorrer. Quando me ligaram pra falar na casa dos meus patrões, já eram tarde demais, e eu me vi sozinha. E os únicos que tinham pra me acolher eram os meus patrões. Completei a maioridade, só que assim, quando eu completei 18 anos, que eu já era uma mulher formada, eu acredito que a filha dos meus patrões, por não ter tanto contato com os pais e ter mais comigo, desde quando ela completou 3, 4 aninhos, ela já me chamava de mãe quando os meus patrões não estavam lá. E quando a minha patroa chegava, ela falava assim que ela era mamãe 1 e eu era mamãe 2. E a minha patroa nunca achou ruim disso, nunca implicou e eu também não tirava isso dela. Então assim, ela foi crescendo comigo sendo a segunda mãe dela. Eu não me via longe daquela família. Quando meu pai faleceu, eles também separaram um quartinho lá dentro da casa pra mim. Então aquela casinha assim, por mais que pagasse pouco nela, eu me livrei daquele débito, né? E passei a morar na casa dos meus patrões, mas na realidade eles fizeram isso porque a filha já estava crescida, tudo, precisaria ficar mais de olho e tal, então eu tinha ali o tempo inteiro. E nessa época, minha patroa também falou pra mim que ela iria pagar os estudos online pra mim. Aquilo me deixou muito feliz. Nisso ela me disponibilizou um notebook, eu comecei a estudar na casa dela quando a filha dela estava na escola. E assim foi se seguindo. Só que o que eu não sabia, parte 2.